nesta preparação, Deus criou, Deus deu para Moisés, escolheu Moisés, falou com Moisés e criou a lei, todo aquele mandamento, todas aquelas, eu esqueci a palavra agora, aquelas cláusulas, digamos assim, tudo que era necessário fazer para que aquele povo fosse preparado para receber Jesus. Deus fez uma lei, né? Como é hoje em dia a Constituição. A lei com muitos parágrafos, né? Então, o que aconteceu? Deus criou a lei de Moisés com muitos mandamentos, deu a Moisés. E esta lei era para que o povo de Israel seguisse, né? Para que assim seguindo aquele povo fosse preparado para receber a Jesus. Então, o que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo que o povo de Israel era um povo privilegiado. Aqui a epígrafe diz o privilégio dos judeus e a justiça de Deus. Aquele povo era um povo privilegiado, porque era o povo escolhido de Deus, preparado por Deus para receber Jesus, né? Então, como o povo escolhido e preparado, aquele povo aquele povo tinha nas mãos as leis que Deus deu para que aquele povo andasse por ela e assim permanecesse preparado para receber Jesus. Então, Paulo está dizendo aqui, o privilégio dos judeus é a justiça de Deus. Aí ele diz, qual logo é a vantagem dos judeus ou qual a utilidade da circuncisão? Então, ele está falando aqui que o povo de Israel, como um povo privilegiado que tinha posse das leis de Moisés, era um povo que, ainda que ele andasse dentro da obediência à lei de Moisés, né? Ou ainda que ele viesse faltar com a lei de Moisés, faltar com a obediência à lei de Moisés, porque a lei de Moisés tinha os seus castigos para quem não fosse fiel a ela. O que é que Paulo está dizendo? O povo de Israel é um povo privilegiado, mas se eles não andarem em acordo com a palavra de Deus, em acordo com os mandamentos de Deus, Deus é fiel com eles. Deus será fiel em cumprir os seus, digamos assim, os seus castigos. Porque Deus deu uma lei para ser seguida. E Deus falou que aquele que não seguisse aquela lei seria castigado, né? Então, Paulo está dizendo, o povo de Israel é um povo privilegiado. Eles detêm a lei de Moisés e eles têm que ser fiel à lei de Moisés. De modo que se eles não forem fiel à lei de Moisés, o fato deles serem judeus não vai impedir que eles recebam o castigo advindo aquele que não for fiel à lei, né? Paulo está falando isto aqui. Por quê? O versículo 2. O versículo 3. Pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Não vai aniquilar, né? Deus é perfeito, queridos. Deus, ele escolheu o povo de Israel, colocou a lei na mão deles e colocou também logo o aviso. Dentro daquela lei, uma das cláusulas daquela lei, e não era só uma, eram muitas, era que
quem fosse infiel à lei, infiel aos mandamentos, receberiam o devido castigo, né? Então, em todos estes versículos aqui, o que Paulo está dizendo? Que Deus é fiel e justo. Quando ele estabelece um mandamento, queridos, aquele que for infiel ao mandamento, não importa quem seja, vai receber o seu devido castigo. Naquele tempo foi o povo de Israel com a lei de Moisés. O povo de Israel escolhido por Deus recebeu a lei de Moisés, mas recebeu também a cláusula. Recebeu também a advertência, né? O que é que Deus diz, o que é que Paulo diz aqui? O fato deles serem todos judeus não os livrava de viver os castigos da lei, as represálias de não ser fiel à lei, né? Paulo está dizendo aqui, eles eram um povo privilegiados, porque eles detinham a lei. E eles cumpriam a lei. Aqui Paulo está dizendo no versículo 2, muito em toda maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. O 3, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Não. O fato daquele povo ser judeu, se eles errassem contra os mandamentos de Deus, a dita lei de Moisés, Deus permaneceria fiel e justo em castigar qualquer que fosse contra a lei, embora eles fossem do povo de Israel. E eles acreditavam, queridos, o seguinte: o povo de Israel, incrédulo a Deus, que não receberam a Jesus, que não eram fiéis verdadeiramente à lei de Moisés, porque os que foram verdadeiramente fiéis a Deus, a lei de Moisés, receberam Jesus. Os que não foram fiéis não tiveram o Espírito Santo de Deus para entender que a lei era só uma preparação para receber Jesus, que traria o poder sobrenatural de Deus. O Espírito Santo iniciaria uma nova aliança. Agora não material como era a lei de Moisés, mas sim espiritual, o evangelho do reino, né? Então, queridos, o que é que Deus está dizendo aqui? O fato deles serem do mesmo povo, deles serem todos israelitas, não os livrava da represália da lei que eles pensavam. Eles achavam que, sendo judeus, que tendo a lei de Moisés na mão deles, se eles pecassem contra a lei de Moisés, eles não recebiam castigo. Eles achavam que, pelo fato deles serem do povo de Israel, descendentes de Abraão, se eles quebrassem a lei, eles não recebiam castigo. E era isto que Paulo estava dizendo, que era um pensamento totalmente errado. O fato deles serem do povo de Israel não os isentava de receber o castigo por quebrar a lei de Moisés, né? Então, continuando, aqui o 4 diz: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejam justificados em tuas palavras e venças quando fores julgados. O que é que Paulo está dizendo aqui? Deus é sobrenatural, Deus é infalível, Deus é verdadeiro, Deus é fidedigno por natureza. Deus
ele é sobrenatural, ele não peca. Ele não é como o homem que hoje fala a verdade, mas amanhã ele corre o risco de pecar, porque ele está fadado ao pecado. O homem caiu no jardim do Éden quando Satanás enganou Adão e Eva e introduziu o pecado no mundo. O homem é falho, o homem pode mentir, mas Deus não, Deus é verdadeiro, né? Por isso Paulo diz aqui, para que seja justificado em todas as tuas palavras e venças quando fores julgado, ou seja, Deus é verdadeiro. Você tem, querido, ainda que seja carne, ainda que esteja fadado ao pecado, ainda que nós tenhamos sido prejudicados no jardim do Éden, queridos, mas nós temos que ter essa certeza que Deus é justo. Deus é justo, ele é fiel e verdadeiro. Deus nos conhece e sabe da nossa fraqueza, né? Ele sabe que nós somos fadados ao pecado, né? Mas Deus, conhecendo o esforço do nosso coração quando nós queremos ser fiel a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos salvar, tanto é que nos enviou a Jesus. Então, Paulo está dizendo aqui, mesmo sendo Deus verdadeiro e o homem falho, mas se nós andarmos de acordo com a palavra de Deus, se nós andarmos de acordo com a sua vontade, mesmo com a dificuldade que nós temos pelo fato de nós sermos pecadores, Deus é fiel e justo para nos justificar diante da sua presença quando nós nos apresentarmos diante dele, né? Deus nos conhece. Se nós merecermos a salvação, se nós tivermos obtido a salvação, que nós não merecemos, é graça de Deus, mas se nós tivermos condição de ser salvos, Deus vai nos salvar, mesmo nós sendo falhos, né? Então, queridos, dos versículos 5 a 8 diz assim: e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. O ser diz, de maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? O 7. Mas se pela minha mentira, abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é injusta. O que Paulo está dizendo aqui? Queridos, todos nós, diante de Deus, somos pecadores. Não há para onde correr. Façamos o que fazer. Nós somos pecadores. Mas nós temos que ter a certeza de que Deus é justo. Deus é justo. Se nós fizermos as coisas certas, Deus é justo. Se nós fizermos coisas erradas, Deus permanece justo. Não importa o que nós façamos, Deus não muda. Nós podemos mudar, nós podemos ser volúveis nas nossas atitudes. Hoje fazer uma coisa, amanhã fazer outra. Hoje pensar uma coisa, amanhã pensar outra. Deus, ele sempre vai permanecer o mesmo. De modo, queridos, que neste mesmo que Deus é, que ele é rigoroso, que ele é poderoso, que ele é justo, que ele é firme, que ele não falha. Mas da mesma maneira, Deus, ele é misericordioso. Que ainda que nós tenhamos toda a nossa fragilidade, se nós formos fiel e justo com Deus, ou seja,
admitirmos o nosso pecado, admitirmos que somos pecadores, que nós erramos, e assim pedir perdão a Deus, e assim nos colocar diante de Deus reconhecendo quem somos, pecadores, frágeis, falsos, né? Falhos, digamos assim. Falsos não, se nós formos falsos com Deus não vamos ter chance nenhuma. Mas, queridos, o que é que Paulo está dizendo aqui? Não importa o que nós venhamos a fazer, que tipo de pecado venhamos a cometer. Mas, se nós chegarmos a Deus e se nós nos colocarmos diante dele, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo, buscando a misericórdia de Deus, Deus ele já preparou a Jesus. Jesus ele já veio no mundo, ele já morreu na cruz do Calvário, ele já derramou o seu sangue. O sangue que nos redime de todo o pecado. Então, queridos, o que Paulo diz aqui? Nós vamos pecar para que Deus demonstre cada vez mais a sua justiça, porque cada vez que nós pecamos, queridos, mais nós vamos ver da justiça de Deus, né? Porque Deus não muda, como Paulo está falando, Deus não muda. A mesma aplicação que Deus colocou no povo de Israel, nos judeus, trazendo a lei de Moisés, que Deus aplicou a lei de Moisés e aplicou também o castigo para quem for infiel, do mesmo jeito, quando Jesus veio no mundo, ele veio trazendo a mesma condição. Jesus endureceu a lei de Moisés, que passou de material a espiritual, e a lei foi mais endurecida ainda, né? E Jesus estabeleceu, ele fortaleceu a lei, tornou mais rigorosa, né, para conosco. E Jesus, o que foi que ele fez? Trazendo a lei agora de Deus. O que foi que Jesus fez? Colocou também a mesma condição, que se nós não formos fiéis aos mandamentos de Jesus agora da nova aliança, nós vamos sofrer as represálias, nós vamos sofrer o castigo. E na lei de Moisés, queridos, os castigos não eram espirituais, mas na lei da nova aliança, os castigos são espirituais, serão pagos no inferno, né? Então, o que Paulo está dizendo com isso? Quanto mais nós errarmos, mais nós vamos ver da justiça de Deus. Mas de outra forma, o que Paulo está dizendo? Se nós buscarmos da misericórdia de Deus, se nós buscarmos do perdão de Deus, se nós buscarmos da força de Deus, do poder do Espírito Santo para ser fiel a Deus, ele é fiel e justo. Ele é o mesmo, ele é firme que não muda. Do mesmo jeito que ele vai trazer o castigo para aquele que não é fiel, ele vai trazer a misericórdia, ele vai trazer o amor, ele vai trazer a beneficência, ele vai fazer tudo o que for possível, queridos, para nos salvar, para nos justificar, para nos purificar, né? Agora, se você pensa que Deus, por ser justo, Deus por ser forte, Deus por ser maior que tudo que você fizer, ele vai passar a mão em cima, porque você é fraco, porque você é frágil, porque você não tem condição de ser fiel. Se você pensar desse jeito, não. Deus é poderoso, Deus é maior do que eu, Deus ele não é pecador, ele não peca, ele não é fraco, ele não corre o risco de cair em tentação. Ele vai entender o meu lado, que eu sou pecador, que eu sou dado ao pecado, que eu sou frágil espiritualmente. Não, queridos, não adianta ir para Deus com essa conversa. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos
Precisamos do poder de Deus nas nossas vidas, precisamos de tudo aquilo que Deus preparou para nos salvar. Quando enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, nós temos que reconhecer a nossa necessidade de Deus e assim, humildemente, nos lançarmos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que nós sejamos socorridos por eles, para que nós sejamos transformados por eles. É isso que Deus quer de nós. É isto que Paulo fala aqui. Que a lei foi estabelecida, o mandamento foi estabelecido, e aquele que não for fiel ao mandamento, seja da lei de Moisés, seja da nova aliança trazida por Jesus, aquele que não for fiel vai sofrer as represálias, que é a condenação do juízo final. Mas se nós nos rendermos a Deus, reconhecendo que somos pecadores e dependentes do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para nossa salvação, queridos, nós seremos justificados por Deus. Seremos justificados por Deus, seremos salvos por Deus. Se nós reconhecermos que nós não somos nada, que por nós mesmos não temos a menor condição de ser salvos, nós seremos socorridos pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, né? Agora, se nós acharmos que pelo fato de nós sermos frágeis, pecadores, sem poder nenhum, Deus vai nos salvar a si mesmo, que a graça de Deus é isso que muita gente pensa, eu sou pecador, eu vou ser salvo pela graça de Jesus, que sabe que eu sou pecador mesmo, que eu não tenho força nenhuma, então eu posso pecar à vontade, que Deus vai me salvar a si mesmo. Não, queridos, não é assim, as coisas não são assim. Nós temos que reconhecer que somos pecadores e temos que buscar o socorro de Deus, porque Jesus já fez o sacrifício na cruz do Calvário para nos salvar. Queridos, vamos terminando por aqui, senão o nosso vídeo vai ficar em 3 partes e eu não quero isso, nós não queremos isso. Este é o ensinamento desta noite, queridos. Bem claro, o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento se de repente você tiver dificuldade de entender. Nós somos justificados pela graça de Cristo, pela graça imerecida, trazida por Jesus sobre as nossas vidas para nos dar a salvação. Assim como o povo de Israel não foi isento do castigo pelo fato de ser israelita, assim nós também, queridos, não seremos isentos do castigo por sermos evangélicos, por sermos pessoas que vão à igreja, que carregam o nome, a Bíblia e tudo, mas na realidade não é fiel a Deus. Nós não seremos isentos de castigo, queridos, por nós parecermos, mas não sermos convertidos. Nós temos que ser fiel a Deus e os seus mandamentos. Temos que ser fiel a Jesus e os mandamentos trazidos por Jesus na nova aliança, para que nós sejamos justificados, purificados, e preparados para a salvação. Queridos, vamos orar agradecendo a Deus por este ensinamento. Glórias a Deus, aleluias, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Oh, meu Pai querido e santo, muito obrigada, Pai, por esta palavra. Muito obrigada por este entendimento, meu Pai. Oh, meu Pai querido, que esta palavra fique nos nossos corações. Que esta palavra nos molde, que esta palavra nos abra o entendimento, que nós possamos entender, meu Pai querido, que nós temos que ser fiel aos teus mandamentos, seja o antigo, seja da nova aliança, temos que ser fiel a todo o teu mandamento perfeitamente, agindo deste jeito, meu Pai. Tu és fiel e justo para nos salvar. Oh, Pai Santo, usando da Tua misericórdia, nos tomando nas Tuas mãos, nos purificando no sangue do Cordeiro, nos moldando conforme a Tua imagem e semelhança. Pai querido, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Jesus querido, Jesus amado,
Eu te apresento a todos os inscritos. Eu te apresento todo aquele que veio e ouve destes vídeos, que ouve da tua palavra, que possa lhe alcançar o coração, a alma e o espírito, trazendo para a tua presença, trazendo para que eles venham se entregar nos teus braços, para ter contigo um relacionamento profundo e perfeito. Oh, meu Pai Santo, para que tu possa, Jesus, usar cada um que faz isto segundo a tua vontade. Toca nos corações, protege e guarda, livra das mãos do adversário, de todo o agir das trevas. Livra, Jesus, e abençoa grandemente, suprindo a necessidade em tudo aquilo que precisa. Guardando a cada um com a tua muralha de fogo, para que o inimigo com seus ardis não venha alcançar quem quer que seja. Espírito Santo, que venha se entregar a ti. Espírito Santo de Deus, muito obrigada por tudo. Que esta palavra fique nos nossos corações, que haja em nós o imenso desejo de correr para os teus braços, Espírito Santo, a fim de desenvolver com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, um relacionamento amoroso e profundo, a ponto de nós sermos usados poderosamente na face desta terra, para lançar por terra todo o agir do adversário, todo o agir das trevas, todo o poder do mal. Ô Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Fica conosco, nos cobre e nos guarda com o sangue de Jesus. Em nome de Jesus nos pedimos, agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Irmãos amados, nós precisamos, queridos, de inscritos. Aquele que sentiu no seu coração de se inscrever neste canal, se inscreva. Aquele que sentiu no seu coração de ir orando por esta obra, vá orando. Queridos, o interesse de Deus com isto, nesses últimos dias, é nos chamar, é nos convocar para um relacionamento profundo e perfeito com Ele, porque Deus está levantando sobre a face da terra o grande e último avivamento espiritual que vai preparar a igreja para o arrebatamento. Jesus está iniciando um grande avivamento espiritual, em que as pessoas vão correr para um grande arrependimento, para buscar um relacionamento perfeito com Deus. É já a última hora, queridos. Ouça o chamado de Deus e corra para o Pai, para você iniciar com Ele este tal relacionamento maravilhoso, profundo, que vai fazer com que nós sejamos introduzidos no sobrenatural de Deus, no reino da sua graça, assim nós sejamos preparados e equipados pelo próprio Jesus, para que nós nos tornemos templo do Espírito Santo, e assim nós possamos ser armados e moldados e preparados para fazer esta grande guerra espiritual destes últimos dias, que vai preparar a igreja para o arrebatamento. Queridos, Deus está trazendo de volta para o meio da sua igreja o evangelho do reino, o evangelho sobrenatural trazido pelo próprio Jesus, o evangelho de poder que vai desbancar a Satanás e dar lugar para a igreja verdadeira de Deus, que terá o poder de lançar por terra todo o agir das trevas, e para que as pessoas venham a um verdadeiro convertimento, para que a igreja seja preparada para o arrebatamento. Muito obrigado, meus amados, você ouvindo destes vídeos. Se você achar a primeira parte, procure a segunda. Se você achar a segunda, procure a primeira. E assim vá vendo, vá orando, vá compartilhando. Se você sentir no seu coração, se inscreva, dê o seu like, para que este vídeo possa chegar a mais pessoas. Muito obrigada a todos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus.